Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live. Hoje o meu convidado é um jornalista premiado, escritor, autor do livro Sobre Lutas e Lágrimas, está aqui na minha estante em destaque. Livraço, todo mundo que gosta de história do Brasil, todo mundo que ama esse país, todo mundo que se interessa por política, todo mundo tem que ler Sobre Lutas e Lágrimas. A gente vai falar disso, vai estar aqui estrategicamente posicionado na minha estante. A gente vai analisar esse momento político que o Brasil vivencia, né? O Brasil do bolsonarismo. Enfim, vai falar de política, vai falar um pouquinho de jornalismo, vai falar do papel da imprensa para a eleição de Jair Bolsonaro. Enfim, vamos conhecer o pensamento do jornalista Mário Magalhães. E aí, Mário? Salve, Murilo. Você tá bem, cara? Quer dizer, bem na medida do possível? Tô bem na medida do possível. E você, como é que tá? Levando, né, cara? Levando. É aquela parada, cada dia é um dia, né? Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, cara. Imagina, eu que agradeço muito. A gente já vinha se falando há um tempo para tentar gravar lá no estúdio, mas aí veio a pandemia e mudou completamente os planos da humanidade inteira. Mas eu agradeço muito por você ter topado dividir esse pedacinho da sua noite aqui com a gente. Vai ser bem bacana a Valeu, conversa. Murilo. A primeira pergunta vai exatamente nessa linha aí que a gente já está discutindo. Como é que tem sido os seus dias nesse longo período de isolamento social? Mais de 100 dias já aqui, né? Murilo, são quase 4 meses, né? Estava fazendo as contas esses dias e faz quase 4 meses que eu não vou ao escritório. Quer dizer, são dias passados dentro de casa, o que, na verdade, é bom dizer, né, constitui um tremendo privilégio, né? A gente poder ficar em casa se protegendo e tal. Mas daí a dizer que tem sido fácil, não tem sido. Tem sido mais fácil do que para milhões e milhões de brasileiras e brasileiros. Então, quer dizer, minha sensação hoje, eu tenho trabalhado muito, muita coisa tem acontecido. Tenho ralado umas 12 horas por dia. Só que é o seguinte, o meu sentimento, na real, é de um cansaço absurdo, é um cansaço mental. E, curiosamente, é um cansaço físico, embora o cara fique em casa o tempo inteiro. Quer dizer, tudo bem trabalhando, mas trabalhando sentado, aqui onde eu estou sentado agora. Mas é isso, um sentimento de uma angústia muito grande, querendo sair, mas sabendo que tem que ter responsabilidade social, né? Nós estamos aqui em casa, nós estamos os quatro nessa mesma situação. E você, como está sendo? Olha, eu vou te falar que eu super me identifiquei com o teu relato, porque é exatamente isso. Eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando eu saía de casa. Eu acordo, começo a trabalhar, almoço, continuo trabalhando. Faço um exercício aqui no play do prédio, tomo um banho, faço a live, janto e continuo a trabalhar, né? Vou dormir sempre 2, 3 da manhã, já editando o vídeo que vai entrar no canal no dia seguinte. Acho que tá todo mundo mais ou menos nessa. Todos os convidados com quem eu falo na hora de convidar, tá todo mundo nessa vibe assim. Tá uma loucura, a vida tá uma loucura, tá tudo acontecendo. Enfim. E também eu acho que essa clausura, né, embora eu concorde com o que você disse, é um privilégio nesse momento a gente poder estar em casa, mas isso também tem um custo emocional e eu acho que aumenta essa sensação de cansaço. Você não sai, você não areja a mente, você não olha o horizonte, enfim, acho que tudo traz consequências para a gente também, né? Não, eu sou um cara caseiro, assim, mas uma coisa é você gostar de estar em casa, outra coisa é ser obrigado a estar em casa, né? E isso que você está falando aí, quer dizer, eu não tenho a menor dúvida, nesses meses eu tenho trabalhado muito mais do que eu trabalhava antes, o que também significa, né, expressa outro privilégio, porque as pessoas do meu mundo, que é o mundo da cultura, do jornalismo, da literatura, boa parte delas está sem trabalho, porque os eventos culturais foram cancelados, né? O pessoal do audiovisual agora está retomando, né? Minha filha mais velha, que trabalha no audiovisual agora, que está retomando, né, a vida profissional e tal. Mas mesmo isso, trabalhar mais é um privilégio, porque o perrengue está monumental, né? Não acredito, esse papo, nada será como antes e tal. Não, nada será como antes, não, vai ser pior, porque a pobreza vai aumentar, a miséria já está se expandindo, o trabalho vai ser menor, e nesse mundo da cultura, sobretudo, ainda mais nos espaços que exigem, quer dizer, as artes que exigem concentração de pessoas. Então, claro que nada vai ser como vai ser muito pior. Essa história de que vai aumentar a consciência assim, assado, isso vai ter um impacto reduzidíssimo em poucas pessoas. Na verdade, vai ser
Quer dizer, o cada um por si e a guerra por poucas oportunidades só vai se expandir. Infelizmente é isso. Eu gostaria de não achar isso, né? Mas, bom, estou com saudade de muita gente de estar junto, de ver. Por exemplo, eu acabei de falar da minha filha mais velha. Nesses quase 4 meses, eu a vi uma vez que eu passei de carro para deixar algumas coisas para ela. Ela pegou na calçada, na casa dela. Máscaras, por exemplo, quebra-cabeça. Isso só, né? É muito difícil, essa dimensão é muito difícil, né? Porque no caso da minha mãe e dos meus sogros, a gente também tem feito isso. Eu e meu marido, a gente vai na casa da minha mãe uma vez por mês, aí fico da calçada, olha lá de dentro de casa, aí você sai com um peito apertado, enfim. Mas é o que tem para fazer, isso também é amor, né? Cuidar, assim, garantir esse Claro, claro, distanciamento, claro. também é amor. Agora, Mário, quando eu anunciei que a gente teria essa live com você aqui, eu escrevi, vou até ler aqui o que eu escrevi, que a gente iria conhecer a sua visão sobre as razões que nos trouxeram até o buraco em que o Brasil está. Em termos políticos e sociais, esse buraco é um pouquinho até do que a gente já antecipou aqui. 2018 ele é um ano-chave para a gente entender isso, até porque foi o ano da última eleição presidencial. A gente vai falar disso mais para frente, o livro está até aqui estrategicamente posicionado. Amei, te falei isso já. Mas tem muita gente que atribui um certo comportamento anterior, lá de 2014, por parte do PSDB, para explicar a abertura de uma porta aqui no Brasil para a extrema-direita, para o fascismo e, inclusive, para fissuras no próprio regime democrático. Né? Aquele comportamento, sobretudo do Aécio Neves, ao não reconhecer a derrota, ao pedir recontagem de votos, alguns analistas políticos têm indicado que aquilo ali foi aquele empurrãozinho que faltava para a gente começar a sentir as consequências que a gente vem sentindo desde então. Eu queria saber se você concorda, se aquilo foi determinante para que a gente estivesse exposto ao possível fascismo e até uma eventual ruptura democrática. Murilo, é o seguinte, vem de muito antes de 2014, mesmo de 2013. Quer dizer, a extrema-direita e ideias nazifascistas de partidários de ditaduras, elas são muito mais anteriores. Na década de 30, o movimento integralista no Brasil, ele reuniu 400 mil militantes, tendo uma base social de milhões de pessoas. Aliás, tem um capítulo inteiro de Sobre Lutas e Lágrimas, que é sobre os Galinhas Verdes, a volta dos Galinhas Verdes, que era como os críticos abacalhavam esses militantes integralistas, que eram os nazifascistas brasileiros. Tem um capítulo em que eu conto a história do integralismo, porque em 2018 esses malucos ressurgiram com ação violenta, né? Roubando, afanando aqui perto da minha casa, no campus da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, bandeiras antifascistas, e queimando essas bandeiras num ritual tipo Ku Klux Klan, que marcou a volta dos integralistas, que foram os responsáveis mais tarde por jogar um artefato explosivo na sede do Porta dos Fundos. Então, isso é uma coisa muito antiga, gente. O Brasil teve um governo, tudo isso eu trato no livro. O Brasil teve um governo, que foi o governo do Getúlio Vargas, na década de 30, entusiasta do fascismo italiano, do Mussolini e do Terceiro Reich, do Hitler. Então, isso é uma coisa muito antiga. Em 1955, eu conto isso no livro por uma curiosidade. O ex-líder integralista, o poeta Plínio Salgado, modernista da semana de 22, o Plínio Salgado teve 8% dos votos, o integralismo já estava destruído, mas ele teve 8% dos votos na eleição presidencial, que o Juscelino Kubitschek ganhou. Agora, a curiosidade, em que estado ele foi melhor? Conto no livro. Ele ganhou 1 de cada 4 votos no Paraná. Então, isso é uma coisa muito antiga, extrema-direita. Agora, quando as portas, eu trato no livro, falo disso, as portas da extrema-direita se abriram. Elas se abriram em 2013, nas jornadas de junho. Porém, como eu também escrevo, é de uma grande injustiça culpar 2013. Por quê? Porque a esmagadora maioria das pessoas que foram às ruas em 2013 não foram pedir menos democracia, foram pedir mais democracia. E em 2014, quem ganhou a eleição não foi o candidato apoiado pela direita, representante da direita, dos brasileiros mais ricos, o Aécio. Ele perdeu a eleição. Só que nos dias seguintes à eleição aconteceram 2 coisas. Uma, a presidente reeleita, a Dilma, anunciou
que a política econômica dela ia ser a política econômica derrotada na eleição dias antes, ou seja, a do Aécio Neves, e o Aécio Neves e o PSDB não reconheceram a eleição da Dilma e apostaram num processo golpista que resultou na deposição de uma presidente constitucional em 2016. Quantas pessoas se lembram qual foi o pretexto, trato disso no livro, para a deposição da Dilma, né, em 2016, as tais pedaladas fiscais? Tudo isso vai resultar num movimento grande em 2018, que dá na eleição do Bolsonaro e dá na ascensão de movimentos muito organizados de extrema-direita que vão se expressar não só na política, no cenário econômico, mas vão se expressar na cultura, vão se expressar a volta da censura, né? Vão se expressar na recusa a combater o feminicídio, vão se expressar no desprezo pela história, vão se expressar na tentativa de impedir que os brasileiros conheçam a sua história, é um direito humano conhecer a sua história, que é o caso do movimento Escola Sem Partido, e vão se concentrar na celebração de um regime, uma ditadura, que vigorou de 64 a 1985, e também vai se dar ao fortalecimento, à expansão de ideias. E aí eu escrevi o livro a quente, semana a semana. Eu acho que a história, nesse caso, vai me absolver de ideias nazifascistas. Aí, se quiser falar, a gente pode falar, Murilo, como que se expressa esse nazifascismo no movimento bolsonarista, como ele se expressa das mais diversas formas. Vamos falar disso. Vamos falar disso porque eu acho interessante. Tem uma galera muito jovem e um risco que eu vejo da comunicação nas redes sociais, e acho que você deve concordar, é que a galera é seduzida pelos títulos e às vezes tem aquela preguiça de ver o vídeo ou de ler a notícia inteira e aí sai repetindo o que viu ali no título. Então, hoje em dia, todo mundo fala em fascismo, mas ninguém entende necessariamente o que isso quer dizer e quão perigoso foi quão perigosas foram as experiências que a humanidade já teve, né, com essa ideologia. Então, acho que é importante te ouvir nesse sentido, sim, Mário. O fascismo, quer dizer, foi um movimento mais do que autoritário, foi uma ditadura, né, instituída nos anos 1920, na Itália, e que é primo, e foram aliados na guerra, né, do nazismo alemão. Foram governos que chegaram ao poder por meio de eleições, mas que logo se tornaram ditaduras e que durante um período tiveram um apoio popular expressivo. Mas esse parentesco do bolsonarismo com o nazifascismo, a gente vai ver, olha só, não é pouca coisa. Então, Murilo, você pode me cortar quando quiser, senão a gente vai passar 12 horas aqui. Não, vamos embora. Tá vamos lá. Tratar seres humanos como se não fossem iguais. Por exemplo, Jair Bolsonaro é um homem que se refere a pessoas negras, quilombolas, pesando-as em arrobas, que é a unidade tradicionalmente usada para pesagem de gado, de animais. Sim. Jair Bolsonaro, e no livro eu trato disso, e não vou repetir aqui, porque é algo nojento, mas eu conto, porque tem que ser contado, um homofóbico alucinado, e o nazismo também era. Nos campos de concentração estavam judeus, estavam ciganos, estavam comunistas, estavam socialistas, e estavam os gays que eram obrigados a usar um triângulo rosa, que ainda hoje é símbolo de muitos movimentos em todo o mundo. Então eu cito, por exemplo, no livro, uma peça que foi onde eu comecei a aprender a história da perseguição nazista ao que a gente chamaria hoje da comunidade LGBT, QIA+, não quer dizer, mas dos homossexuais alemães, uma peça chamada Bente, que eu cito, e foi filmado depois, uma peça de teatro, tem para se ver em streaming. O bolsonarismo, ele é celebrado, como foi em 2018, pelo Duke, que é aquele ex-chefe da Ku Klux Klan americana, que aparece no filme do Spike Lee, Infiltrado na Klan. O bolsonarismo é um movimento que prega o extermínio do diferente. Por quê? Porque ele tem o projeto de, ao assumir o governo, matar 30 mil, começar pelo presidente da República. Ele é um projeto que vai do alto do palanque e diz: vamos metralhar a petralhada, e a petralhada aqui tem que ser entendida como quem pense
diferente. É porque nunca teve tanto comunista, né, no Brasil como agora, né? Porque é o auge, né? Auge vermelho, né? Todo mundo que diverge virou comunista. Agora Alexandre Frota é comunista, enfim, cada vez aumenta mais. Esse já me processou e perdeu quando eu fiz um comentário sobre a visita dele ao Mendoncinha, que é aquele ministro do Temer da Educação, a quem, naquela conversa entre próceres PMDBistas, MDBistas hoje, um deles se refere ao Mendoncinha como ladrão, né? Mais vínculos do bolsonarismo com o nazifascismo. Quer dizer, bolsonaristas se sentem incentivados a partir para a eliminação física dos diferentes. E aí a gente vai ver o quê? Eles matando o mestre Moa do Catendê na Bahia, eles matando uma travesti em São Paulo, eles surrando uma trans aqui na Baixada Fluminense, sempre aos gritos: Bolsonaro vem aí, vai acabar com vocês. Esse horror às artes, um célebre nazista falou que quando falava em arte, ele já pensava em arma, né? em destruir. A gente vê, na censura tem um capítulo inteiro. Aliás, você fez a chamada hoje do nosso encontro com Cálice, né? Sim, que é sim. a canção que abre um capítulo sobre a volta da censura, porque ela é cantada pelos autores Chico e Gil, que é uma canção que a ditadura tinha proibido. Ela foi composta, eu conto no livro, como ela foi composta na Semana Santa, né, de 1973 e tal. Depois foi gravada pelo Chico com o Milton, e aí a gente vai ver pela primeira vez, eu vou ver pela primeira vez no festival Lula Livre que teve no Rio. Mas, por exemplo, uma peça em que a Renata Carvalho faz, em que Jesus Cristo é o Jesus Cristo trans, ela foi censurada no Rio, no interior de São Paulo, em Pernambuco, ou pela justiça, pelo Poder Judiciário, ou por executivos. Então, tudo isso é algo muito marcante. E aí, para fechar, assim, porque senão eu vou ficar aqui horas, né? Tem um capítulo do livro que se chama A Porrada do Neonazista. Porque foram perguntar para um alemão mesmo, cidadão alemão, professor da PUC do Rio, o que ele achava, né, da extrema-direita no Brasil dizer que o nazismo era de esquerda. Ele falou: olha, isso se resolve muito fácil. Isso só existe no Brasil, esse papo. Mas vai lá na Alemanha, chama o neonazista e diz: você é de esquerda. Vai levar uma porrada. Agora, uma coisa que é muito cara, Murilo, muito cara ao bolsonarismo, e que tem a ver com esse passado sombrio do qual eu estou falando, é a falsificação de informações e da história com objetivos políticos. Hoje, aliás, agora há pouco eu li uma notícia de que numa propaganda do governo federal botaram uma conversa do Bolsonaro com uma senhora do Ceará, mas a foto era de São eu tenho Paulo. Uma história para te contar sobre isso, porque assim, essa campanha é maravilhosa, os meus seguidores já estão sabendo, estão celebrando comigo isso o dia inteiro, porque essa campanha se chama Alô Presidente, é uma campanha idealizada pelos seguidores do Bolsonaro na SECOM, né? Você não pode mais acompanhá-lo, né? Então, exatamente, era isso que eu ia te contar. Porque eu fui tuitar, dizer para ele assim: olha, é mais uma pataquada, porque a campanha, enfim, a imprensa já está dando que as pessoas são falsas, essas pessoas não existem, as imagens dos brasileiros e brasileiras são imagens de bancos de imagem, né? São fotos de pessoas que não necessariamente sequer sejam brasileiras. Mas eu fui dizer para o Bolsonaro que Alô Presidente era exatamente o nome do programa que Hugo Chávez apresentava na TV estatal venezuelana. E aí eu escrevi: Freud explica, pena que Bolsonaro, os filhos e os seguidores jamais serão capazes de entender. E ele me bloqueou, e eu vou mandar imprimir isso e vou botar num quadro, que eu acho que é um troféu. Não, e você sabe, quando eu digo, quer dizer, a introdução do livro se chama O Ano que Tão Cedo Não Vai Terminar, né? Hoje alguém comentou: pô, parece que 2020 não começou, e alguém falou: não, é aquela história, é 2018 continuando. Esse caso, Murilo, de falsificação de informações, em 2018, o deputado Eduardo Bolsonaro, se não foi ele, foi o irmão, então deputado estadual Flávio, o deputado amigo do Queiroz, eles fizeram uma propaganda com uma pessoa, uma mulher negra, depondo sobre o Bolsonaro. A imagem era de uma executiva, salvo engano, canadense, pegaram do banco de imagem nos Estados Unidos. E aí eu queria chegar na falsificação histórica, porque teve uma coisa que eu acho que eu fiz no livro,
E tá na introdução, que é o único capítulo que foi escrito depois do final de 2018, do 31 de dezembro de 2018, mas só com informações que eram conhecidas até 2018. Foi tentar explicar a história da mentira que mais influenciou uma eleição no Brasil. E é a história que está ali ao lado de Sobre Lutas e Lágrimas, ali atrás do kit gay. Uhum. E aí é impressionante como, durante o ano de 2018, não se tenha tido noção plena de como essa mentira ia influenciar. E aí, quando está a gênese dela, cara, é em 2010, 2011. É um garotinho, né? Não, é o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. É o Bolsonaro contra o Ministério da Educação. E aí que a gente vai ver quem era o ministro da Educação. Era o Fernando Haddad. Era o Haddad. E de certo modo, o Fernando Haddad foi o candidato ideal para o Bolsonaro, porque ele já tinha... Mas eu explico, tintim por tintim, como ele construiu a mentira do kit gay, né? E como ela influenciou a eleição. Porque mentiras em eleição, isso é o pessoal que acha que a história começou ontem, isso é coisa antiga. Sempre aconteceu. Eu contei, em 1922 teve mentira, na eleição de 22, o candidato vitorioso, meses antes inventaram cartas falsas do Arthur Bernardes. Em 1945 inventaram que o candidato que perdeu, o brigadeiro Eduardo Gomes, tinha chamado eleitores pobres de marmiteiros, era mentira. Em 89... a campanha do Collor disse que o Lula iria confiscar a poupança, né? Enfim. Isso não. E outra que eu botei no livro, que eu vivi, Murilo, isso eu já vivi em 89, cara, eu tinha 25 anos. E é o seguinte, depois do primeiro turno, o papo era, se o Lula ganhar do Collor, toda a família de classe média para cima vai ter que separar um quarto das suas casas para uma família do MST. Então o MST não tinha tantas famílias para ocupar tantos quartos, até dar no kit gay. E aí as pessoas, muita gente até hoje acha, mas será que alguém acreditou? Aí eu dou os números das pesquisas e tal, mostrando que de fato isso não só um volume gigantesco de pessoas acreditaram, como essa mentira, né, na verdade era uma campanha contra a homofobia, mas como essa mentira influenciou a eleição, né? Então, e aí, cara, eu ia, desculpa só te interromper, porque eu citei o garotinho, porque tem um relato do Jean Willis, que é um cara que eu já entrevistei algumas vezes, até no livro dele, O Que Será, o Jean atribui a expressão kit gay ao Antony Garotinho, ainda lá em 2010, quando se estava discutindo esse programa contra a homofobia nas escolas, que chamava Brasil Sem Homofobia. Eu já contei aqui para a galera que me segue, eu cobri educação. Eu trabalhei muito tempo na TV Escola, que inclusive hoje parece que acabou de acabar mesmo. Eu cobri educação e a gente viveu isso lá. Essas discussões, a gente debatia esses assuntos na TV naquela época e sentiu esse baque de como essa oposição à ideia de um programa fundamental num país como o Brasil, tão preconceituoso, acabou sendo usurpada pela oposição ao governo da época e dessa forma vil, né, rasteira. E aí o Jean diz isso, foi o garotinho, o cara que batizou essa expressão como kit gay. E o Bolsonaro se apropriou disso e fez o carnaval, foi para a tribuna e fez aquele primeiro discurso, mostrando foto de... Aí ele começou a mostrar foto de livro que não era material, enfim, aquela loucura toda que a gente sabe. Ele escreveu e escreve no início de 2011 um artigo no Globo, né, usando a expressão, que evidentemente é uma falsificação histórica, mas é uma das semelhanças, né, do Bolsonaro, que é um sujeito. Aliás, eu faço uma coleção de opiniões do Bolsonaro sobre o Hitler, que são impressionantes, né? Dizer que era um general, então um comandante defendendo o seu povo, né? Eu gostaria de saber em que ocupar a França e a Polônia ajudou, né, o povo alemão. E essa sedução, esse encanto pelo extermínio físico e pela dor alheia, né, que a gente vai ter. Quer dizer, é um homem que defende a tortura como instrumento de combate a opositores políticos. É um homem que diz que feminicídio é mimimi, que mulher tem que ganhar menos do que homem. Então, é de uma violência e que a gente vai encontrar, sim, muitos traços históricos semelhantes com os dos regimes que vigoraram nos anos 20, 30 e 40 e que influenciaram movimentos no mundo inteiro
inclusive no Brasil. Se precisasse um retrato disso, é a volta do movimento integralista. O Mário, e aí você citou o artigo que ele publicou no Globo, lá no início de 2011, e eu queria exatamente agora puxar a discussão para a questão do papel da imprensa. Você é um jornalista que trabalhou em alguns dos principais, se não nos principais jornais do Brasil. Você passou pelo Globo, você passou pelo Estadão, pela Folha de São Paulo. Na Folha, inclusive, você desempenhou uma função que é muito nobre no jornalismo e que é muito pouco comum, infelizmente, no jornalismo brasileiro. A Folha tem essa primazia, que é o papel do ombudsman, né? Para a galera que não conhece, o ombudsman é o cara que, dentro da redação, ele lê o jornal, faz a leitura crítica, analisa e tem um espaço ali no jornal para poder questionar, muitas vezes, analisar e criticar, quando é necessário, a própria produção daquele mesmo veículo onde ele trabalha. Né? É um cara que faz uma leitura e diz assim, olha, erramos aqui, não é bem assim, a reportagem disse isso, mas foi isso que aconteceu. Puxa a orelha mesmo. E aí, agora eu quero te colocar exatamente nesse papel de ombudsman, mas não da Folha, da imprensa brasileira. Porque tudo isso que a gente vem discutindo aqui, Mário, nesse nosso papo, era de conhecimento de todo mundo em 2018, quando o Bolsonaro se lançou candidato à presidência da República. Como é que você analisa a forma como a imprensa, a grande mídia, tratou essa candidatura? Bom, Murilo, primeiro, assim, só uma observação que para mim é importante, é a minha carreira de crítico de mídia só existiu durante abril de 2007 a abril de 2008, quando eu fui ombudsman da Folha. O problema é que, para contar o ano de 2018, o jornalismo ele ocupa um lugar de destaque. Não só, por exemplo, quando eu falo no capítulo dedicado à censura, né, que eu falo de iniciativas de empresas públicas e privadas, né, para constranger a livre difusão de informações. Quando eu falo, por exemplo, é curioso, né, tanta gente a favor da liberdade de expressão, e meses atrás foi lamentável quando uma decisão judicial impediu o site O Antagonista de divulgar uma informação. Só que o jornalismo brasileiro praticamente se calou no ano passado, quando a Justiça, o Poder Judiciário, proibiu uma repórter, Mônica Bergamo, de entrevistar um presidiário que era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um dos protagonistas do ano de 2018, né, junto com a Marielle Franco e o Bolsonaro. Então, o jornalismo ocupa um lugar e, desgraçadamente, não é um lugar que eu julgue positivo. Por quê? Porque tem um aspecto que é o seguinte: o Bolsonaro vai se eleger candidato, vai se eleger presidente, porque o candidato que ganharia, e aí eu trabalho com pesquisas, tudo, números e tal, o candidato que caminhava para ganhar estava preso, e com uma segunda condenação, com condenação em segunda instância judicial, eu poderia concorrer, que era o Lula. E aí, não entro na discussão se o Lula foi bom ou mau presidente, se merecia não estar preso. Bom, o fato é o seguinte: ele não teve direito a um julgamento justo. Eu conto, né, em janeiro de 2018, TRF4, ao condenar o Lula, um dos juízes, ditos desembargadores, disse: se é réu é porque alguma coisa aprontou. Bom, só ali já estava inválido o processo, porque a Constituição ela garante, deveria garantir, a presunção de inocência. E o que estava dizendo esse juiz é que, em qualquer época da humanidade, em qualquer lugar, se alguém foi acusado de alguma coisa, é porque era culpado, portanto, não existiriam inocentes. E aí, durante todo o livro, isso vai aparecendo, né? Não há um julgamento justo para o Lula. Então, só que é o seguinte: na minha opinião, a cobertura da imprensa brasileira sobre a Operação Lava Jato, que tira o Lula da eleição, é um dos maiores vexames, constitui um dos maiores vexames da história do jornalismo no país. Por quê? Porque não foi jornalismo, foi propaganda. Foi campanha. Jornalismo significa ser fiscal do poder, de qualquer poder, seja a direção do clube de futebol, do poder do técnico de futebol, até o judiciário, até os poderes. Como disse, eu registro no livro, a chefe da assessoria de imprensa da Operação Lava Jato em Curitiba: tudo que a gente vendia, vocês compravam. Vender aí não tem dinheiro. Mas, quer dizer, a informação que a Lava Jato divulgava, ela era retransmitida sem o menor ceticismo, sem o menor senso crítico por parte do jornalismo, que, na verdade, fez uma campanha para que o Lula não pudesse concorrer na eleição, e deu no que deu na eleição do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro diz e faz hoje, com exceção de uma série de conquistas
dos trabalhadores históricas que ele vem retirando, embora em 2018 tem um capítulo chamado Um Candidato de Classe, candidato dos ricos brasileiros, já era, mas o Bolsonaro cantou. Acho legal, acho bacana agora, por exemplo, a Folha está aí numa campanha para contar o que foi a ditadura. Só que a Folha é um jornal, está no livro, está escrito, que proibiu por escrito, né, que seus repórteres se mencionassem o campo político do Bolsonaro como de extrema-direita. O Estadão e o Bolsonaro tem um capítulo chamado Imprensa Intimidada. O poder, nenhum poder bom, não conheço, Murilo, não conheço. Poder de qualquer ideologia, em qualquer lugar, em qualquer época, que gostasse de jornalismo. Não existe. O jornalismo é fiscal do poder. Só que, muitas vezes, o poder reconhece a função democrática desse papel de jornalismo e consegue conviver civilizadamente com ele. O Bolsonaro não. O Bolsonaro quer o extermínio do jornalismo crítico independente. E aí, nesse capítulo Imprensa Intimidada, eu acabo mostrando, por exemplo, dar um exemplo do Estadão. O Estadão em 64, gente, faz tanto tempo que quando houve o golpe eu não tinha nascido. Eu nasci 6 dias depois, eu sou de 7 de abril de 64, com esse cabelo branco aqui. O Estadão foi o jornal mais golpista do Brasil. Quando o Bolsonaro se elege no segundo turno, 28 de outubro de 2018, 2 ou 3 dias depois de manhã, o Estadão sai com um editorial elogiando desvairadamente o Bolsonaro e seu projeto para a Previdência. Na verdade, é contra os trabalhadores, contra os mais pobres. Sim. Horas depois, o que fez o Bolsonaro? Barrou jornalistas na entrevista coletiva, Estadão. a primeira entrevista coletiva, e do Estadão também. Ele não consegue conviver, o projeto dele destruiu o jornalismo. E aí, obviamente, o jornalismo ele vai aparecendo nos capítulos, porque quando o jornalismo, certo jornalismo, resolve equivaler Bolsonaro e Haddad no segundo turno como expressões semelhantes de extremos, está relativizando o mal. Uma difícil escolha, né? O próprio Estadão fez esse editorial, uma difícil escolha. E outros jornais. Eu cito o nome dos jornais, eu cito o nome dos jornalistas. Um deles falou assim: Bolsonaro e Haddad não representam campos democráticos. Opa! Ele está igualando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi ameaçado de morte pelo Bolsonaro em 1994 e ele jantava com o Haddad. Ele anulou o voto. Sabe? É uma coisa assim, quem quis ver, viu. E, bom, aliás, o livro tem um capítulo inteiro. Esse capítulo é escrito, gente, no início de abril de 2018, defendendo a Frente Ampla, como uma ideia para barrar o extremismo representado, a intolerância representada pelo Bolsonaro. Então, o papel da imprensa, no geral, foi muito ruim. Embora, evidentemente, haja grandes momentos. Por exemplo, eu qualifico como a reportagem mais importante do ano de 2018, a da Patrícia Campos Melo, na Folha, né, mostrando como um esquema ilegal, né, contribuiu decisivamente, né, para a vitória da chapa Bolsonaro-Mourão. Aliás, esses personagens todos, eles são perfilados no livro, né? Mourão, o Braga Neto, que agora é um super-ministro. Braga Neto era o comandante militar aqui no Rio, comandante militar do Leste, né? E ele participou ativamente da intervenção militar federal política, como o Temer chamou era o presidente da época, né? Presidente sem voto popular para ser presidente, chamou de golpe de mestre, né? Tudo isso é contado, né? É isso. A intervenção da qual Marielle Franco era uma das principais críticas aqui dentro da Câmara, né, do Rio de Janeiro, enfim. E que não produziu efeitos, né? Porque, assim, qual foi o efeito, o saldo positivo da intervenção militar no Rio de Janeiro? E quantos veículos jornalísticos, muitos noticiaram bravamente, mas muitos não noticiaram qual era a opinião da Marielle sobre a condenação do presidente Lula sobre a intervenção militar política federal no Rio de Janeiro, que certa imprensa só aceitava usar o termo do governo, que era intervenção federal, na segurança do Rio de Janeiro. Qual era a opinião da Marielle sobre isso, né? Isso foi escondido. Cara, 2018, ele acaba concentrando uma série de males e que se perpetuam hoje. A gente soube da morte de um menino de 7 anos, São João de Meriti,
dias depois da Marielle ser assassinada, junto com o Anderson, no Complexo do Alemão, um menino de 1 ano, o Benjamin, morreu com uma bala, segundo a família, testemunhas, disparada por policiais militares. Foi naquele ano que, na Maré, no Complexo da Maré, o garoto Marcos Vinícius, vestido com o uniforme da escola, ele foi assassinado. É um ano que concentra muita coisa. Concentra também, evidentemente, concentra esperança. Tanto o título é sobre lutas e lágrimas. São lutas e lágrimas de quem confrontou o obscurantismo, sim, não de quem defendeu o obscurantismo. Então, por exemplo, tem um capítulo dedicado exclusivamente para a pessoa, para a artista que mais bem conta, que melhor conta, canta o Brasil contemporâneo, que é a Elza Soares. Então, o disco que ela lançou, Deus é Mulher, ele permite, como uma crônica contemporânea, ele me permitiu pegar cada faixa e comentar com os assuntos daqueles dias, daquela semana. Então, por exemplo, tem música, né, defendendo o direito de culto religioso, ao credo, que se bem entender. Aí contava, né, como no Ceará, Exu nas escolas, e tem mais, né? Aí naqueles dias no Ceará, na Baixada, tinha tido, quer dizer, no Ceará, uma professora, né, foi reprimida por ensinar as histórias da cultura afro-brasileira. Na Baixada, um terreiro foi atacado. Na questão da sexualidade, da liberdade, de prazer, de ser livre, naqueles dias foi assassinada aquela garota lá da UERJ, Mateusa, não sei se você se lembra. Lembro de uma maneira super cruel. Então, quer dizer, a Elza, ela canta o Brasil e vai contando, né, todos os nossos terrenos, mas também ela canta a esperança, né? Sim, sim. Maravilhosa. A Elza, fantástico, impressionante. 90 anos, confesso, vamos dizer assim, e continua sendo um farol, lúcida, interpretando o Brasil e denunciando o que precisa ser de fato denunciado. Agora, Mário, passados 18 meses, né? 1 ano e meio de Bolsonaro no poder, a gente viu que essa dinâmica belicosa do presidente e dos apoiadores dele só foi um pouco contida agora, uma semana com a prisão do Fabrício Queiroz. Ele parou de dar aquelas declarações polêmicas diárias, não deixou de fazer bobagem, colocou lá um ministro que não tinha o currículo que anunciou que tinha, enfim, tudo isso que a gente tem acompanhado aí, mas ele continua com essa estratégia de perseguição à imprensa, descredibilizando a imprensa o tempo todo, e continua com essa política negacionista diante da pandemia, diante da história, e com uma visão econômica que não conversa com uma sociedade tão desigual como o Brasil, né? Lançando um programa, um auxílio emergencial que é pago 2 meses depois, que as pessoas têm que baixar um aplicativo, um país que quem precisa de fato às vezes não tem grana ou crédito para ter acesso à internet pelo celular. Enfim, eu queria que você analisasse esse legado, vamos dizer assim, desses 18 meses de governo e como as outras instituições têm se comportado diante de todos esses avanços que até aqui a gente experimentou nessa fronteira ali da democracia, dos limites da democracia. Murilo, tem uma pergunta aqui, né? Essas complexidades nos levam para onde, né? Eu vou combinar a resposta para essa pergunta e Vicente e para as tuas questões, falando o seguinte: bom, primeiro, para onde nos levam? A história não está contada. Não está contada. Quando em 2013 houve, na verdade, havia um choque de ideias ali, ninguém sabia para onde ia o Brasil. Como eu falei, em 2014 a Dilma venceu a eleição. Em 2016 ela foi derrubada, né? O que eu considero um golpe de Estado. Sim. Clássico. Tem tanque na rua, um golpe de Estado clássico contra uma presidente constitucional. Então a história não está dada. A história está sendo disputada. É por isso que não basta, quer dizer, é preciso ir à luta e travar combates que, na verdade, são desenvolvidos entre civilização e barbárie. Mas você vê, Murilo, o Brasil de 2020, a gente vai ver todas as sementes lá. Por exemplo, agora um governo que, na verdade, incentiva o extermínio, nunca vai se saber quantos milhares de vidas
poderiam ter sido poupados se o governo não dissesse, se o presidente da República não dissesse que se tratava de uma gripezinha e mandasse todo mundo ir para a rua. Sim. Só que é o seguinte, o primeiro capítulo, depois do prólogo, quem lê o livro sabe, né? Eu abro o prólogo com o Réveillon da Marielle e da Mônica. Sim, que eu acho que é uma história de amor, uma história de esperança que torna ainda mais triste o ano, né? Em particular, o assassinato da Marielle. Bom, mas o primeiro capítulo se chama Sintomas da Doença. Eu abro citando um personagem do filme Cidadão Ilustre, né? Falando sobre a brutalidade e a ignorância da cidadezinha fictícia, né? onde ele tinha saído na Argentina, para tratar do seguinte. Gente, em janeiro de 2018, muita gente foi para a rua com paus e pedras para matar macacos, achando que eles transmitissem a febre amarela. E milhões de pessoas se recusaram a tomar vacina, achando que a vacina matava, acreditando no que diziam, sabe, arautos das sombras, do atraso, obscurantistas. Então, essa brutalidade, essa ignorância, elas tomaram de assalto o poder. E foi isso a gestão do Bolsonaro na pandemia, da Covid-19, está sendo isso. Eu vou só colocar um elemento aqui, porque dá a percepção, não sei se você concorda, muita gente tem usado essa expressão, é o governo dos ressentidos, né? A sensação que eu tenho é que, sabe aquela galera da escola que não tinha amigo, que era, sabe, antissocial, difícil de relação, ficava meio à margem ali, e agora essa turma se juntou e acendeu e quer botar tudo aquilo em que acredita, ou que deixa de acreditar, quer impor aos outros todos, né? Porque é impossível, é inconcebível você imaginar o tipo de gente que está lá, aquela reunião do dia 22 de abril, aquilo foi é muito sintomático, inclusive, que ela tenha acontecido no dia do aniversário do descobrimento, da chegada dos portugueses ao Brasil, né? Porque aquilo revela o que há de pior no país, uma gente esquisitíssima, e com essas crenças que você acaba de dizer aí, né? Negacionista, preconceituosa, o ministro da Educação, então, dizendo que só tem um povo brasileiro, quem não concordar que saia. O que é isso? De onde é que saíram essas pessoas, né? E é isso que você está dizendo, né? Na verdade, essas pessoas já estão aqui há muito tempo. E como você disse também logo no começo da nossa conversa, essa porta vem sendo aberta também ao longo do tempo para que essas pessoas pudessem ascender dessa forma. É curioso, né, Murilo, que o primeiro ministro da Educação, ele é personagem do livro, porque o ministério já estava indicado em 2018, ele era, na maneira dele, igualzinho ao ministro que acaba de fugir, se quiser sair correndo para os Estados Unidos, né? Igualzinho. Aliás, consta, segundo o astrólogo, né, o Olavo de Carvalho, se tratava de um grande especialista em integralismo. Por isso, eu acho o seguinte, tem vários aspectos. É óbvio que tem uma rapaziada aí que é um prato cheio para psicanálise, né? Um Carluxo e um Jair Bolsonaro. Pô, cara, esse é desafio, assim, e não é qualquer psicanalista que encara, não. É uma junta, precisa de uma junta. Só que é o seguinte, mas é uma agenda política a serviço de uma agenda econômica. Qual é a agenda política? Vou botar no livro. O Bolsonaro falou. É isso que eu digo. Agora tem gente descobrindo, eu acho bom que descubra, nunca é tarde. Mas perguntar, se o senhor um dia for presidente, o que o senhor vai fazer? Eu quero um regime nos moldes daquele que foi fundado em 1964. Essa é a agenda política. Só que é o seguinte, Murilo, isso pode ser uma tara, mas não é uma tara isolada de um projeto. É um projeto autoritário, um projeto de ditadura a serviço dos mais ricos. O que o Bolsonaro fez de mais impactante no Brasil até agora foi tornar os ricos mais ricos, ou quer dizer, mais precisamente, aumentar a distância entre os ricos e os pobres, com milhões de pessoas voltando a serem miseráveis, junto com a mortandade na pandemia. Então, quer dizer, essa tara autoritária, ela está a serviço de um projeto, que é um projeto de desigualdade. Como eu conto no livro, o Brasil é um dos 10 países com renda mais desigual do planeta. O Brasil é um dos países com maior concentração fundiária, poucas pessoas donas de muita terra do mundo. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir formalmente a escravidão. E é um projeto de escola sem partido que, se vingar, tem um capítulo inteiro para ele, uma professora ou um professor que disser na sala de aula:
que a escravidão foi uma obscenidade, pode ser criminalizado. Então, quer dizer, as coisas, quer dizer, não são meramente assim, mentes, sabe, almas convidativas para a psicanálise. Tem um projeto de classe, por isso tem um capítulo candidato de classe, fazer com que os mais ricos fiquem cada vez mais ricos, os pobres que se virem. E aí, cara, a gente vai chegar, quando falava de ideias nazi-fascistas, a gente tem, eu conto no livro, abro um capítulo com isso, acho que é o capítulo Projetinho de Hitler Tropical, uma frase do Ciro Gomes, em 2018. Boa frase, Ciro é um grande frasista. Grande frasista. É o seguinte, em 2017, o Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Campina Grande e disse o seguinte, que com ele presidente, as minorias têm que se dobrar às maiorias. Senão, que as minorias desapareçam. Gente, isso é discurso de extermínio. Esse discurso de extermínio estava claro. Estava claro. Qualquer um podia ver. Como é que eu vi? Eu vi isso no YouTube, pô, esse vídeo. É uma coisa impressionante. Então é isso, quer dizer, você tem esse pessoal que está reunindo no dia 22, na verdade, aquilo ali com aquela vulgaridade toda, nem na ditadura. Não estou dizendo que a ditadura foi boa, não, mas havia uma vulgaridade tão grande como aquilo ali. Aliás, tem um capítulo que eu abro dizendo o seguinte, que o Paulo Guedes, que já estava indicado para o super-ministro da Economia, é um Roberto Campos com menos livros lidos e ainda mais desconsideração pelo cada um por si na economia e na vida social. Roberto Campos foi o primeiro-ministro do planejamento da ditadura. Era um ultraliberal, um fanático. Adorava os Estados Unidos, o apelido dele, botado por opositores, era Bob Field. E tem um neto, eu acho, que está no governo, né? Roberto Campos Neto é o presidente do Banco Central. Mas quando eu escrevi, o Roberto Campos tinha sido seminarista. Ninguém lê tanto quanto seminarista. Grande formação. Quer dizer, os padres e ex-seminaristas, né? Ele tinha sido seminarista. E é o seguinte, quando eu escrevi Paulo Guedes e Roberto Campos com menos livros lidos, eu jamais teria ideia que nessas lives do Paulo Guedes ele teria uma estante no fundo com 2, 3 livros. Né? Pô, gente, eu não tenho nenhum livro aqui atrás, porque na sala está a Fernanda com a redação que ela montou trabalhando e eu estou longe do escritório. Mas é um negócio constrangedor. 2, 3 livros na estante do Paulo Guedes. Então, quer dizer, é uma vulgaridade. E esse é o projeto, cara. Os ricos mais ricos. E para isso, quanto menos liberdade houver, melhor para essa gente poder oprimir, reprimir quem quiser resistir, né? Mas só para retomar o que eu tinha perguntado, assim, como é que você vê a forma como as outras forças, os outros poderes têm reagido a esses avanços do Bolsonaro e dos apoiadores dele? Em outras palavras, eu não respondi. É o seguinte, em 2018, o Poder Judiciário foi decisivo para a eleição do Bolsonaro, do início ao fim. Eu lembro, na retinha final ali da campanha, eles proibiram, o Poder Judiciário proibiu que mulheres que haviam sido torturadas por um ídolo do Bolsonaro, Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, torturador, que pudesse continuar a ser passado esse vídeo, que estava tendo grande impacto. As pesquisas qualitativas assim mostravam. Tudo, quer dizer, tudo que houve com o Lula e vários outros aspectos. O judiciário foi fundamental. Aliás, eu lembro no livro, nessa coisa, o STF, vi isso. Segundo o STF, um deslumbramento, né? O STF foi golpista em 1964. O STF mandou, em 1936, para ser entregue para a SS nazista, uma mulher judia, alemã, comunista, grávida de um homem brasileiro, chamava-se Olga Benário. O presidente da República, Getúlio Vargas, com uma canetada, poderia ter salvado a vida dela, não salvou. No início da década, acho que em 42, ela foi morta no campo de concentração. Muito bem. O Supremo teve esse papel. Só que foi em 2018 que se descobriu que um dos filhos do Jair Bolsonaro tinha dito que com um jipezinho lá, 1 ou 2 soldados cabos, fecharia o Supremo. Isso é uma agenda. Isso estava claro. E hoje o Supremo dá mostras de querer resistir, porque o Executivo quer, na verdade, se impor completamente sobre os outros poderes. Sim.
a despeito de tantas barbaridades e injustiças, né? Hoje a gente soube que uma ministra do Supremo resolveu manter na cadeia um sujeito que tinha roubado shampoo. O deputado Aécio Neves está livre. Então, quer dizer, o Supremo, de algum modo, ele resiste ao Bolsonaro e idem à Câmara dos Deputados. Só que é o seguinte, a divergência do Rodrigo Maia com o Bolsonaro diz respeito à independência de poderes, porque ambos concordam com a agenda do Paulo Guedes, que é o que une boa parte da imprensa e o governo Bolsonaro. E aí é um ponto interessante, porque muita gente criticou o Lula por não aderir a esses manifestos, essa ideia da frente ampla, e o Lula traz exatamente essa discussão. Não existe frente ampla com o Bolsonaro no poder e com essa agenda econômica antipovo. É exatamente o que você está dizendo. Está todo mundo pactuado, inclusive a elite, como você já falou, a elite econômica. Outro dia eu li alguém falando que a gente nem deveria falar elite no Brasil, porque elite pressupõe elite intelectual, e a gente não tem elite. Eu não lembro quem foi, não sei se foi o Jean mesmo. A gente tem gente com dinheiro, com muito dinheiro. Mas essa galera que está bancando, avalizando esse projeto e os poderes, e os parlamentares eleitos, muitas vezes com apoio desses ricaços também, servindo a esses ricaços lá no ambiente do legislativo, né? Eu vi uma observação que aqui sobre tortura da Olga. Quer dizer, no Brasil não há registro, nunca houve registro da Olga Benário ser torturada. Ela foi entregue para a SS para ser morta. Quem foi, por exemplo, torturada em 1936, muita gente foi torturada. Foi o meu personagem, Carlos Marighella, né, cuja biografia eu escrevi. Como eu falei, Murilo, sobre Lutas e Lágrimas tem um capítulo inteiro sobre a Frente Ampla. Em abril de 2018, eu conto a história da Frente Ampla, um movimento que reuniu antigos adversários de 1966 a 68 para combater a ditadura. Volto no segundo turno a falar de Frente Ampla. E aí eu falo, quer dizer, eu achava que uma Frente Ampla tinha que ter também a defesa dos brasileiros mais pobres. Esse é um dos países mais desiguais do mundo. Eu escrevi, Murilo, está no livro. Alguns leitores já se manifestaram discordância e talvez estejam certos, que a elite brasileira é das mais egoístas do mundo. Falando, não está errado, é a mais egoísta do mundo. E eu, estou trabalhando na biografia do Carlos Lacerda, que foi um governador da Guanabara, que era um município do Rio, cidade e estado, participou do golpe de 64, foi para a oposição, integrou a Frente Ampla, e eu outro dia até mostrei o manifesto dele com o ex-presidente João Goulart, que tinha sido derrubado em 64, em que a defesa da democracia e da liberdade está unida à defesa dos brasileiros mais pobres, dos trabalhadores, dos seus direitos e das suas conquistas, conquistados com muito suor. Então, o que eu acho é que não dá. A Frente Ampla hoje eu acho necessária. Fico à vontade, gente. Eu escrevi isso em abril de 2018. Porém, Frente Ampla para combater o governo Bolsonaro significa Frente Ampla para defender as maiores vítimas do governo Bolsonaro, que são as cidadãs e cidadãos mais pobres. Se não, quer dizer, Frente Ampla para apoiar a política econômica do Paulo Guedes, isso não existe. E não existiu nos anos 60. Uma fraude, tanto que eu publiquei esse manifesto para mostrar isso. Eu vou colocar a pergunta na tela aqui, aí vou te fazer aquele desafio da resposta rápida, Mário. Chegamos no fundo ou ainda pode piorar? Se há luz, como ela pode se dar? Só em 2022 mesmo? E essa é a pergunta que não quer calar, porque todo mundo que está ciente de tudo que está acontecendo se questiona. Bolsonaro vai ter condições de chegar ao fim do mandato? Como é que você pode responder isso aí? Rapidinho, tem um comentário aqui dizendo que Lacerda foi apoiador do AI-5. Errado. Ele apoiou o golpe de 64. Ele foi preso com base no AI-5. Ele teve os direitos políticos suspensos, /caçados por causa do AI-5. Bom, luz. A luz no fim do túnel pode ser de luzes, de claridade, de liberdade, ou pode ser o túnel vendo, o trem vindo na direção contrária, né? Para cima da gente. Então, isso você acredita ainda, Mário? Você acredita que a gente ainda há risco? Você acha que ainda há risco de uma ruptura democrática com esse governo? Bom, acho o seguinte: o projeto do Bolsonaro ele já falou, já explicitou, é uma ditadura. Uma ditadura. O Brasil hoje, eu não considero mais uma democracia, não é uma ditadura. Não percamos de vista a quantidade de direitos democráticos que tem que ser defendidos. Mas em 1935 a 37, até o golpe que instaurou a ditadura do Estado Novo, não havia uma democracia no Brasil. Havia uma lei de segurança nacional draconiana, o Getúlio Vargas criou um Tribunal de Segurança Nacional à margem da Constituição para condenar, para condenar os oposicionistas.
Milhares de pessoas estavam presas, até em navios foram requisitados para prender os presos políticos. Então, no que vai dar, Murilo? Eu não sei. O que eu sei é o seguinte: o Francis Fukuyama, aquele cientista político, e depois do fim da União Soviética, americano, liberal, disse que a história acabou. Ele estava errado. A história não acabou. A história está sendo disputada. Civilização versus barbárie. Aliás, Francis Fukuyama está em Sobre Lutas e Lágrimas, porque ele foi chamado de comunista no Brasil. Ele conta isso, né? As gargalhadas, chamado de comunista. Ele é ultraliberal, entusiasta do capitalismo, porque fez críticas ao candidato Bolsonaro. Então, não sei, o projeto do Bolsonaro é esse. É esse, não é um boquirroto, não é, nunca foi. E ele falou, ele expressou. Agora, o que vai acontecer vai depender muito da gente. Por exemplo, agora quando a pandemia passar, ficar em casa ou ir para as ruas, sabe? A atitude que a gente vai tomar. 2022, se depender do Bolsonaro, não se chega a 2022. Quer dizer, não vamos fazer nada agora. A gente tem muita conquista a ser defendida. Eu acho que é tão importante falar exatamente disso, de como a sociedade vai reagir agora, quando essa pandemia, agora não sei se tão agora, mas quando essa pandemia arrefecer, para poder fazer frente a esse projeto que, como a gente tem dito, é um projeto que não preconiza, né, a democracia, nem a defesa da democracia. Desde o fim da ditadura é a maior ameaça à civilização no Brasil, porque é mais profundo. Quer dizer, é o extermínio físico, é o extermínio pela pobreza, é o extermínio pela gestão de uma pandemia, é a absoluta intolerância de convivência com os contrários. Isso é um projeto que está em curso, que estava anunciado. Por isso que eu digo, para quem não entende 2018, não entende o Brasil de 2020. As forças sociais estão lá. E o Bolsonaro não está sozinho. Não fala só da base social que ele tem. O Bolsonaro continua tendo um grande apoio dos brasileiros mais ricos, da elite brasileira, ou da burguesia, para usar um termo cientificamente mais preciso. Isso começa em 2018 com o agronegócio, passa para a burguesia financeira, até chegar para os industriais, que eu acho uma loucura, sabendo do desprezo do Paulo Guedes pela indústria, um banqueiro ele, né, fecham com o Bolsonaro e o impacto todo a gente está vendo aí. Então é isso. O que vai dar, cara? Acho que vai depender muito. Tem uma frase do meu personagem, não o Carlos Lacerda, Carlos Marighella, e em 65 ele escreveu assim: olha, teve um golpe de Estado ano passado, tal, os brasileiros hoje estão diante de duas opções alternativas. Ou aceitam as coisas como estão aí, ou não se conformam. Aí a frase é: o conformismo é a morte. Então é isso. A história ela está aberta. Agora, esperar 2022 como se tivesse garantido uma eleição democrática, gente, não houve eleição democrática. E olha só, a democracia significa a prevalência, a soberania da vontade popular, inclusive na escolha dos governantes. Em 2018, pesquisa feita no fim de agosto pelo Datafolha, o Datafolha, isso, Datafolha aqui. Datafolha é aquele instituto que na noite de 27 de outubro diz: em votos válidos amanhã, o Bolsonaro vai ter 55, Haddad 45. Na mosca. No fim de agosto de 2018, o Datafolha mostrou. A última vez em que o Lula apareceu como opção de voto numa pesquisa. Mostrou que o Lula, preso em Curitiba, estava disparando sobre o Bolsonaro no segundo turno e caminhando no primeiro turno para a vitória numa rodada só. Então, a soberania popular, a questão é essa, não é discutir o Lula em si, a questão é que a soberania popular não pode se manifestar. Aí vai chegar em 2022 e, de novo, a soberania popular não pode se manifestar. Não estou dizendo que o Lula ganharia. O Moro vai ser candidato, há outros candidatos fortes, competitivos, mas a questão é a seguinte: o projeto do Bolsonaro é não chegar a 2022. Eu não estou inventando, ele já falou. O projeto, disse ele, é instaurar um regime igual àquele de 64. Como eu digo, parido em 64. Então, essa é a questão. Vai depender da gente, vai depender de ti, vai depender de mim, vai depender da galera que está com a gente aqui. Ou seja, o conformismo é a morte. E aí o Bolsonaro é tudo que a barbárie, e tudo que a barbárie ela pode se expressar. Até o filme que o Wagner Moura fez, baseado na biografia que eu escrevi sobre Marighella, não conseguiu estrear ano passado, né, por conta de todo o sufoco
e o governo fez. Bom, agora não estreou porque não tinha da pandemia, né? Olha, como o cinema ser fechado. Esse é exatamente o gancho perfeito para eu já deixar aqui publicamente registrado o convite para que você vá lá ao estúdio assim que essa situação toda for controlada, porque eu acredito que o filme vai ser lançado. Você já tem alguma previsão? Claro. Estão trabalhando com alguma previsão? Como é que vocês estão pensando isso? Não, porque os exibidores não têm ainda data para a reabertura do cinema. Então está se vendo muito o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Vai ter a reabertura, obviamente, com uma limitação de lugares. A partir da reabertura é que vai haver a reprogramação, não somente para o Marighella, né, o filme do Wagner. Para tudo. Né? Mas para tudo, até do 007, que está com a estreia mundial marcada, foi transferida, né, do início do ano, do primeiro trimestre para novembro, para definir tudo, não tem nada definido. Agora eu posso dizer, eu vi um belo filme, um belíssimo filme. Como autor de um livro de não ficção, um filme de ficção baseado em fatos reais que o Wagner fez, é um filmaço. Então, essa vai ser a pauta da nossa próxima conversa. A gente pode falar do filme, pode falar do livro, falar do Lacerda também, que eu já fiquei curiosíssimo por essa biografia. Eu sou fã de biografia, viu, Mário? Então, assim, eu li a biografia do ano de 2018, eu me emocionei. Tinha até uma pergunta sobre isso. Eu me emocionei, tinha horas que eu ficava indignado, tinha horas que eu ficava surpreso por lembrar, meu Deus, isso aconteceu de fato. E depois ver tudo em perspectiva, assim, os fatos encadeados. É impossível a gente não cair essa ficha de como é que a gente chegou ao buraco em que a gente está. Alguém perguntou aqui também na caixinha aqui se a gente chegou no fundo desse buraco. Não dá para saber, gente. O que dá para saber é que a gente pode continuar juntos ao longo desse percurso, que a gente não sabe se já acabou, para na primeira tentativa de voltar para a superfície, tá todo mundo junto e pronto para poder fazer esse movimento. Quero te agradecer muito, Mário. Foi um ótimo papo. Só elogio, o pessoal dizendo que foi uma aula. Você é um cara, enfim, sou teu fã mesmo. Para a gente encerrar, pergunta que eu também faço para todos os convidados dessa série. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando toda essa loucura... Estou falando da loucura da pandemia, né? Porque a loucura do Bolsonaro a gente ainda não sabe quando vai passar o certo. Quando tudo isso passar e a vida voltar para os eixos. Cara, eu acho que eu vou ver a minha filha Maria e dar um beijo nela. Seja logo, querido. Aviso para vocês, amanhã no Chega Junto Live eu vou mudar de editoria. A gente hoje falou bastante de política, falou de história, falou de jornalismo. Vou falar de jornalismo amanhã também, mas vou falar de jornalismo de celebridades. A minha convidada é a jornalista do jornal O Dia. Vocês pediram muito, vocês adoram fofoca. Fábio Oliveira vai falar de jornalismo de celebridades com a gente aqui amanhã. Assistirei. Maravilha. Fábio Oliveira, vocês pediram amanhã. A gente vai bater esse papo no Chega Junto Live a partir das 9 da noite. Estou esperando todos vocês. Mário, querido, grande abraço para você. Prazerzaço conversar contigo. E a gente beijão, Murilo. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Boa noite.